Vamos falar sobre educação novamente, né, Sim. Joel? Porque algumas mudanças, por causa da pandemia, foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Duas questões principais, né? Que é trabalhar os anos de 2020 e 2021 de maneira conjunta e também a possibilidade de aulas remotas, de aulas à distância, não obrigatoriamente presenciais, até o final do ano que vem, né? Um prazo que foi bastante estendido. Eu entendi como se fosse um supletivo, em que você faz 2 anos em um só. Isso foi antecipado pelo governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e para isso nós acionamos o Luiz Roberto Liza Cury, ele que é conselheiro do Conselho Nacional de Educação, o CNE, porque o CNE aprovou, né, juntar esses 2 anos letivos, de 2020 e 2021, tratando como uma grade única, vamos falar mais claro para o nosso ouvinte. Ô Luiz, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. E eu queria entender melhor. Boa tarde, Datena. Queria entender melhor isso, por favor, né? Como que seria você juntar esses 2 anos, né? Qual o impacto disso, por exemplo, para o aluno, no efeito prático, no dia a dia, dentro do colégio? E sem carregar tanto a rotina dele, né? É óbvio que deve ter uma sobrecarga em relação ao que tínhamos antes da pandemia, Sim. Mas como fazer para evitar uma sobrecarga muito pesada, né? Luiz, boa tarde, bem-vindo, viu? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de esclarecimento, de divulgação. Não é? Veja, o contínuo curricular é uma forma de organização curricular prevista, inclusive, na Base Nacional Comum Curricular, que admite formas excepcionais de organização curricular ou adaptativas, dependendo de circunstâncias. Eu queria notar o seguinte: o contínuo, a proposta do contínuo, em primeiro lugar, é uma proposta, não é uma determinação. É uma proposta, é uma ampliação, não é, da baliza legal, permitindo que as instituições façam esse contínuo curricular, aquelas que necessitem. E quem vai necessitar disso? Aquelas que tiverem problemas de reposição no processo de encerramento do ano letivo 2020. A nossa luta toda, viu, Datena, é justamente para nós evitarmos a perda do semestre, a perda do ano letivo de 2020. O contínuo, ele favorece, digamos assim, que o ano 2021 não atrase, mas que ele contenha, não é, espaços que não foram possíveis de aprendizagem e de competências, todos eles baseados na BNCC, que não foram possíveis de ser aproveitados no ano 2020. Esses espaços integrariam a grade de 2021, ou integrariam o planejamento curricular, melhor dizendo, de 2021, não é, de forma a que também nós não comprometêssemos o início de 2021, aí sim ficaria ainda mais pesado, e pudéssemos, talvez, com interação entre reposição não presencial e atividades presenciais, daí um pouco a preocupação nossa de como cautela estabelecer o final de 2021 como um espaço que mantém regular a atividade não presencial, de suporte à presencial, não é? O contínuo curricular é um exemplo desse suporte. Por isso, a proposta para apoiar, para orientar a gestão mais flexível dos conteúdos de aprendizagem e de competências da BNCC, que não puderam ser esgotados em 2020 e que também devem, digamos assim, já integrar 2021 para que não se atrase muito o início de 2021 e se gere um problema em cascata, não é? Que vai prejudicar e vai gerar evasão e pode gerar desistência. A preocupação nossa é essa, quer dizer, é fortalecer, não é, a permanência dos estudantes nas escolas. E esse contínuo, ele não vai, digamos assim, ser toda a parte de 2020, todos os conteúdos de 2020, competências que vão passar para 2021. Não, aquela reposição que não foi possível de se esgotar em 2020. E olhe que o ano 2020, o ano letivo 2020, pode seguir até início de março, até início de abril, para permitir o início de 2021. Esse calendário, essa organização do calendário, com essa indicação, com essa orientação normativa, ele fica à disposição, não é, dos sistemas de ensino, das secretarias, portanto, e das escolas. Não é? É um espaço de gestão organizado por essa orientação normativa pela resolução do Conselho.
Além dessa reorganização do calendário, né, que foi sugerida para esse ano e para o ano que vem, há também uma possibilidade ou uma sugestão de um ano letivo suplementar para quem estiver no terceiro ano. Como que seria essa ideia? De que maneira que isso poderia ser colocado em prática para esses alunos que acredito que mais facilmente podem acabar abandonando a escola porque entram numa idade de trabalho, entram numa idade em que tem que ser tomada uma decisão, né, de ir para a faculdade ou não. Como que isso seria feito? Veja, alunos dos últimos anos, eles não teriam a possibilidade desse contínuo curricular, porque você não tem a série seguinte para ofertá-lo. Né? Dessa forma, alunos do último ano do ensino médio podem complementar o que não foi conseguido suprir no ano anterior, não é? Com mais um ano. Isso seria uma oportunidade a mais para os estudantes, tá certo? Completarem, não é, a sua base de aprendizado, não é, a partir desse que seria o quarto ano do ensino médio. Também é uma baliza mais alargada e é uma orientação de flexibilidade para a gestão do conhecimento, para a gestão do aprendizado, que para nós é muito importante que o aproveitamento, obviamente, se dê a partir do aprendizado, dos conteúdos e das competências previstas no ICC da educação básica. Ô Luiz, essa unificação dos anos de 2020 e 2021, ela tem que ser previamente aprovada pelo CNE e já foi aprovada. Agora, seguiremos com alguma orientação, por exemplo, por parte do MEC, o Ministério da Educação, tentando criar uma grade específica para você tratar de 2 anos em apenas um só? Haverá uma programação, um estudo e uma orientação pelo próprio MEC? Claro. Claro, veja, são 3 coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, a ideia não é transformar 2 anos em um. A ideia é passar para 2021 aquilo que não foi possível de ser reposto em 2020. As instituições vêm recebendo educação não presencial, né, desde o início da pandemia. Né, o CNE organizou 2 pareceres, o 5 e 11, em conjunto com o MEC, inclusive, tá certo? Com a ampla participação do Ministério da Educação, né, orientando essa gestão inicial da educação. A resolução votada ontem é uma previsão legal da Lei 14.040, que acho que no seu parágrafo 1º do artigo 2º, não é, solicita, dispõe que caberá ao Conselho Nacional de Educação organizar diretrizes para o cumprimento do disposto na lei. Né? Isso foi, e é no âmbito dessas diretrizes que nós indicamos esse caminho, porque isso é disposto na lei pela organização do calendário. E esse trabalho foi feito em profundo diálogo com o MEC, e a gestão dele, né, como eu te disse, não é uma gestão de 2 anos em um, é uma gestão de interação, de recuperação da reposição que não foi possível ser dada em 2020, que passa para 2021. Essa gestão e essa decisão sobre a gestão é organizada plenamente, que são os responsáveis pela gestão da escola, né, fundamental e média, pela educação básica em estados e municípios, tá certo? Sim, agora... Né? Mas o Ministério acompanhou e discutiu e participou do processo. Agora, a gestão específica cabe às secretarias, que vai decidir se aplica o contínuo, em que medida aplica o contínuo e como reorganiza essa gestão. Tá? E como que tem sido as conversas e a gente fica à disposição para o diálogo. Claro. Então, a minha pergunta era em relação a isso do lado do Ministério, né? Se vocês do Conselho Nacional de Educação têm sentido essa receptividade do Ministério da Educação para debater essas questões, como que tem sido a conciliação de ideias no trabalho para a educação por causa da pandemia? Tem sido muito boa. Nós temos debatido com ampla profundidade esses temas com o Ministério, tá certo? Por meio de suas secretarias, educação básica, educação superior, de regulação, né? Até a CAPES integrou a discussão. Né? Nós, o INEP, sobretudo, nós vimos debatendo isso com muita profundidade, tranquilidade, abertura e fluxo muito positivo no diálogo. O diálogo é colaborativo e cooperativo com o Conselho Nacional de Educação. Tá bom, então, Luiz Roberto. Queria agradecê-lo pela entrevista, né? O Luiz Roberto, que é conselheiro do Conselho Nacional de Educação, o CNE, esclareceu pontos importantes para a gente. E assim que necessário, né? Quando for necessário, a gente volta a te acionar, tá, Luiz? Claro.
Eu que agradeço a oportunidade enfim, e a clareza das questões que vocês colocaram. Isso é muito importante para informar o conjunto da população, as famílias, as escolas, os estudantes, sobretudo, sobre isso, tá certo? Agradeço e agradeço muito às redes, aos professores que vêm fazendo um trabalho imenso nesse período de pandemia para manter a educação viva no Brasil. Muito obrigado. Isso é muito